transtorno de personalidade borderline. Se inscreva no canal, curta esse vídeo. O que é o transtorno de personalidade borderline? Bom, para começar, esse é um transtorno comum, acomete cerca de 2% da população e é mais comum, mais recorrente em mulheres. Esse transtorno ele é caracterizado por alterações, oscilações constantes de humor. Outra característica é um vazio crônico. Quem tem esse transtorno tem a nítida sensação de que será abandonado, uma sensação de vazio que é constante. A outra característica são comportamentos agudos, né? Reações muito intensas, tempestades emocionais. Quando a gente fala tempestade emocional, nós estamos querendo dizer que são comportamentos realmente desproporcionais daquilo que levou àquele comportamento e algumas compulsões, por exemplo, gastos excessivos, várias relações amorosas ali, vários parceiros, enfim, vamos detalhar mais, só porque antes eu quero falar sobre personalidade. Foi uma dúvida que as pessoas tiveram, eu trouxe o vídeo falando sobre bipolaridade e não descrevi, não falei sobre personalidade, o que é um transtorno de personalidade. Então eu quero aproveitar esse momento para falar um pouquinho sobre isso. A personalidade é a forma com que nós reagimos ao mundo, como psicologicamente nós nos comportamos. Essas características que são comuns, esses nossos comportamentos refletem a nossa personalidade. Quem tem um transtorno de personalidade não quer dizer que essa pessoa não tenha uma personalidade, ok? Quer dizer que os seus comportamentos muitas vezes trazem prejuízos para ela e para as pessoas que estão ali ao redor. Não, então, gente, não confunda transtorno de personalidade com falta de personalidade, por favor. Mas vamos voltar ao transtorno borderline, que eu quero falar das possíveis causas. Nunca é apenas uma causa, né? Sempre são fatores combinados. E podem existir alguns desses fatores unidos a outros, algum desses que eu vou falar. Uma das questões é a predisposição genética. Existe ali nos relatos de vivências das pessoas que têm o transtorno borderline, muitas vezes situações de abandono, separação dos pais, abandono dos pais, crianças que ficaram órfãs, também é bastante comum desenvolver esse transtorno, pessoas que sofreram bullying. Por isso é muito importante olhar essa questão do bullying, que tiveram ali seus comportamentos denegridos na época da formação da personalidade, ali ainda é criança, pessoas que sofreram abusos sexuais, que estavam ali em situação de vulnerabilidade, também tem uma tendência maior para desenvolver esse transtorno. Não quer dizer que tudo isso tenha que estar junto, ok? São alguns desses fatores, ou outros fatores também que tenham sido ali, que tenham trago prejuízo emocional, com predisposições genéticas. Algumas características eu comentei aqui de forma mais rápida, mas eu quero falar de algumas de uma forma um pouco mais detalhada, ok? Essa sensação de vazio crônico, por exemplo, é uma sensação constante, eu já falei sobre isso, e a pessoa que tem borderline, ela sempre acha que será abandonada. Ela tem um medo intenso, desproporcional de ser abandonada. Ela acredita que não é amada, né? E quando ela não tem reforçado ali de uma proporção mais intensa esse amor, ela se sente abandonada. Não quer dizer que ela realmente não seja amada, mas ali a necessidade dela de se sentir amada, de se sentir apreciada é tão grande que por qualquer motivo ela sente que não é amada, o que causa reações. Então esse vazio crônico, essa sensação, essa tristeza, esse medo de ser abandonado causa reações que vêm relacionadas àquela tempestade emocional que eu falei, né? No momento em que essa pessoa se sente ameaçada, ela tem reações impulsivas,
Ela pode, por exemplo, quebrar alguma coisa, desfazer uma amizade, dizer coisas para agredir o outro. Isso acontece bastante na vida de quem tem esse transtorno. Eu vou dar um exemplo, né? Uma pessoa que tem esse transtorno, por medo de ser rejeitada, quando ela começa uma relação amorosa, por exemplo, ela se entrega demais. Ela vive intensamente essa relação. Toda a sua energia, seu foco vai para aquela relação. Ela tenta se encaixar naquele mundo. Ela tenta fazer parte do mundo daquela pessoa que naquele momento ela colocou num pedestal. E aí ela cria fantasias, ilusões e projetos na cabeça, muitas vezes sem que o outro perceba esses projetos ou saiba desses desejos, dessas fantasias. E quando ela é contrariada por algum motivo, isso causa uma raiva imensa, né? Uma situação exagerada ali. Por exemplo, o marido sai para trabalhar no dia que o borderline não está bem. Ele já se sente abandonado, mas ele precisava trabalhar, efetivamente. E muitas vezes ele pode sair de casa, ou rasgar as roupas, ou ir até o trabalho, fazer uma cena, ligar para a pessoa. E aí, essa é a reação explosiva, né? Essa instabilidade faz com que ela tenha muitos prejuízos emocionais e psicológicos e alguns físicos também. Por quê? Nesses momentos de dor, a pessoa tenta se automutilar, ela tenta o suicídio. Uma característica do borderline é não tentar o suicídio ou a automutilação assim, de forma premeditada. Eles fazem isso naquele momento de impulso mesmo. No momento da raiva, no momento da dor intensa, ele não planeja, ele simplesmente tenta ali e infelizmente algumas vezes acontece. Outro fator é esse vazio crônico que faz com que ele queira preencher esse vazio de alguma forma. Eu quero falar antes o fato de se cortar ali, às vezes se queimar, ele traz momentaneamente um certo prazer, um certo alívio na dor emocional, mas é muito pequeno quando comparamos as partes negativas de se fazer isso, porque fica dor, fica uma marca ali. Mas enfim, voltando ao que eu estava dizendo, continuando o raciocínio, no momento em que ele se sente mal, no momento em que ele se sente desprezado, ele tenta suprir esse vazio, essa dor, com comportamentos exagerados também ali, compulsivos. Por exemplo, ele pode gastar demais, colocando em risco suas finanças, a de outras pessoas, sexo desregrado para sentir prazer, para aliviar a dor, muitas vezes sem proteção adequada, trazendo aí uma gravidez indesejada, alguma doença, a compulsão alimentar, come além da conta, além do que realmente gostaria de comer, enfim, comportamentos exagerados, compulsivos que são prejudiciais. Como é o tratamento? O que se pode fazer? Existe cura? Não se fala em cura para o transtorno borderline, né? Existe um controle. Existe um prognóstico, uma projeção, que os estudos indicam que a quantidade de internações, a quantidade de BOs ali, registros, ocorrências policiais para quem tem esse transtorno, a quantidade de tentativa de suicídios, ela diminui com o passar do tempo. É claro que o tratamento ajuda, mas já é um consolo saber que não existe cura, mas que com a idade isso vai ficando um pouco mais ameno, porque a fase realmente fica mais aguda ali no meio da adolescência, ali pro fim da adolescência. Mas vamos lá, o tratamento. A base do tratamento é a terapia, junto com a medicação. A medicação são os antidepressivos para trazer um maior conforto para o paciente e o estabilizador de humor justamente para evitar esses comportamentos compulsivos, essas tempestades emocionais, trazer uma maior regularidade para o paciente. A terapia que costuma ser mais eficaz é a baseada no comportamento, na regularidade. Nós trabalhamos esse transtorno fazendo com que o indivíduo tenha uma certa rotina, uma certa regularidade, possa se conhecer, se identificar. Porque essas trocas constantes de relações, é comum no borderline, por exemplo,
trocaram o emprego várias vezes, começaram uma faculdade, parar, começar mesmo um estudo ali no segundo grau e parar, abandonar os estudos, começa um curso, começa outro, troca de amigos, troca de cidade, enfim. O trabalho com borderline é de trazer uma rotina, mais previsibilidade, para que ele possa compreender os prejuízos dessas trocas, dessas oscilações, porque como eu disse, em algum momento o borderline ele está ali colocando o parceiro no pedestal, mas no momento em que ele é contrariado, tudo isso muda e ele já descarta aquela pessoa e aí, por exemplo, pode iniciar uma nova relação com outra pessoa e deixar tudo aquilo ali para trás. Então, o aconselhamento que nós trazemos para a família é trazer mais regularidade, incentivar que tenha uma rotina, que estude, que não fique trocando de trabalho, que permaneça naquela direção, porque senão fica muito difícil, além daquele vazio que ele já sente, já não se sente pertencente a nada, não se sente amado, ainda não tem uma constância na vida. Então nós trazemos também uma outra parte importante da terapia, que eu não mencionei, não sei se eu mencionei, mas o borderline, ele se sente culpado. Ele tem uma capacidade de sentir culpa depois de um comportamento. Ele consegue olhar para trás e ver que aquele comportamento foi disfuncional. Ele consegue compreender os prejuízos daquele comportamento que ele teve. Então a gente incentiva também novos comportamentos, né? Favorecendo comportamentos positivos, reforçando esses comportamentos, demonstrando o quanto aqueles comportamentos antigos eram disfuncionais, fazendo com que ele compreenda o outro, fortalecendo o vínculo, por exemplo, com a família. É muito comum o borderline não valorizar a família por valorizar demais os amigos, o namorado, deixar filhos para trás quando começa uma nova relação. Então a gente reforça esses vínculos para que essas pessoas que são importantes permaneçam na vida dele. Enfim, o objetivo é compreender, né? O objetivo desse vídeo é compreender esse transtorno, compreender as dificuldades e limitações que essas pessoas que têm esse transtorno sofrem todos os dias e olhar isso com mais carinho, com mais transparência. E se você tiver a oportunidade de auxiliar ou direcionar alguém para um tratamento, faça isso, que sempre ajuda bastante. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se ficar, pode perguntar que eu estarei aqui para esclarecer todas. Agradeço quem ficou comigo até o final e um grande abraço.